nosso dossiê, que lembra do resumo do livro que nós passamos para vocês, das páginas 13 a 53, para entregar na L1. Lembram? Vamos ter o dossiê? Lembro. Vocês vão entregar essas fotos desta maquete de hoje. Tudo bem? Beleza. Quanto ao sorteio dos mobiliários e conceitos dos grupos, cada grupo já tem o seu mobiliário. Agora, quanto ao conceito, o que isso significa? As crianças vão ter que interagir com o mobiliário que vocês irão criar e desenvolver. Muito bem. Para elas interagirem, nós passamos para vocês um conceito. Então, exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Qualquer, hein? Qualquer. Vamos supor que eu e a professora Cristiana somos um grupo. Nós fomos sorteados no baú e pegamos o conceito, sei lá, girar. A criança ou as crianças vão ter que olhar para esse baú e perceber que, além de ser um baú para guardar os seus brinquedos na creche, eles vão poder interagir com esse baú no formato de girar. Lembrando que nós pedimos para não trabalhar com rodízios. Então, será que esse baú pode girar? Mas como que a criança vai saber que esse baú vai girar de alguma forma? Ah, mas a gente quer colocar rodízio. Dependendo do mobiliário, a gente vai até abrir exceção. Mas a criança precisa perceber que ela vai interagir com o baú girando. E este giro tem um detalhe muito sério. Como é uma criança, então vamos supor a questão que eu falou do rodízio. Dependendo do projeto, até próximo, mas dependendo do projeto, não tem que estar girando o baú aí, bate na criança, derrubando no mundo e a questão da segurança está feita. Então, a criança tem que perceber que ela pode girar ou ela vai ter que girar para alcançar alguma coisa. Então, esse é o movimento que se espera. Ou ela vai ter que girar a portinha do baú ou Alguma coisa. mas não pode estar escrito no baú girar, não pode e não pode usar personagens sem direitos autorais. Exemplo, eu vou colocar o coelhinho da Mônica, que ela vive girando o coelhinho da Mônica. Não pode, porque ele é do Maurício de Souza. Não posso usar o Bob Esponja, não posso usar o Super-Homem, não posso usar... Fala. Vocês vão ter que criar. Fala. Era isso que eu ia perguntar, se podia Não. criar. Criar o personagem. Vocês não podem copiar um que já existe e é patenteado. Então nós não podemos colocar personagens. Vou colocar os Simpsons no desenho da minha cadeira. Não pode. Maneira mais fácil para vocês começarem a pensar no mobiliário de vocês. Primeiro, o pensamento é individual. Cada grupo, então o meu grupo, meu e da professora Cristiana, que vamos fazer o baú girar, eu vou pensar na minha ideia do meu baú, do conceito girar, ela vai pensar. Depois nós vamos sentar com os grupos, vamos ver todas as ideias, todas as maquetes feitas no papel rolê para a próxima aula, que é daqui a 15 dias. Nós vamos ter um único atendimento, que é a aula que vem, para a parte de concepção, estruturação e montagem. Lembrando que semana que vem vocês não vão ter aula com a gente na segunda, porque é carnaval. Então vocês têm 15 dias para pensar nessa maquetezinha individual do mobiliário do conceito. Peguem o dicionário
Procurem a sua palavra e vejam o que no dicionário quer dizer a sua palavra. Gente, lembrando que o processo criativo é, na verdade, uma brincadeira da mente. Então, mesmo que no começo, as primeiras ideias, os primeiros bloquinhos, que a gente não vai estar aqui na aula, a gente normalmente desenvolve essa aula junto com vocês, né? Para desinibir vocês, né? Então, vocês vão ter que ser desinibidos, não faz mal que saia rascunhado, mal feito, traz o papel que vocês fizeram, né? E depois tem sequência esse pensamento, estrutura esse pensamento. Lembrando que é um pensamento sonado em campo, tá? Não vai nascer sério. Não vai nascer sério. Tá? Depois que cada um fez o seu individual do seu grupo, nós vamos sentar com o grupo, vamos ver cada ideia individual. Aí depois nós vamos aprimorar uma das ideias, podendo pegar alguma outra ideia do outro colega do mesmo grupo. Veja, vocês estão em 8, 7, 6, 9, 9 pessoas vão ter que abrir, 8 pessoas vão ter que abrir mão dos seus trabalhos, né? Em função de um ou dois. Então, isso já é um curso, tá? E na próxima aula, daqui a 15 dias, nós vamos ter um tempo para resolver isso. Vamos ter o quê? Pessoal, uma outra coisa que fizeram pergunta aqui para nós. Essa maquetezinha do mobiliário com o conceito. Para a próxima aula ela tem 15 dias, vai ser feito individual. Escala para 100? Não, pode fazer na proporção. O que é proporção? Isso aqui é uma cadeira que ela está na proporção correta. Olha a altura do encosto, olha a profundidade do assento. Então isso aqui não está na sua proporção. Então não precisa ser feito na escala esse primeiro trabalho, essa primeira matéria, mas na proporção. Então vocês vão olhar a forma, mas que seja coerente dentro dos padrões da proporção. Tá? Dia 10/3, entregue debate com os grupos para a gente eleger mobiliário só. Lembrando. Anotem as datas. Anotem as datas. Eu estou recolhendo alguns trabalhos para a gente discutir aqui para vocês perceberem alguns detalhes. Então não esqueçam que essas matérias hoje que vocês estão fazendo, das duas paralelas estruturadas, vocês vão fotografar e entregar junto com aquele dossiê de fichamento da V1. Tá? Não esqueçam disso. Gente, não precisa, quem acabou o trabalho, mesmo que ele esteja com o jogo, bambeado, não precisa refazer. Por quê? Porque é apenas para vocês entenderem as dificuldades que vocês vão
responder ao trabalhar com o MDF, que é um plano paralelo, tá? Bom, nós vamos dar uma conversada aqui sobre 3 exemplos que a gente pegou, para vocês começarem a perceber como se trabalha com o mobiliário, principalmente com a madeira que nós vamos trabalhar, que é o MDF. Certo? Exemplo. Vou pegar esse aqui como primeiro exemplo. Nós temos as 2 paralelas. Ok? Só que nós temos essa situação aqui, ó. Essa peça, ela está solta. Olha aqui, ó. Então, como vocês não vão trabalhar no MDF com cola, nem prego, nem parafuso, nós precisamos achar alguma solução para que essas peças fiquem estruturadas, mas não soltas. Outra coisa, eu não posso ter esse jogo aqui, ó. Porque se eu tenho, exemplo, uma cadeira, uma poltrona, seja, ela tende a abrir ou fechar. Então eu tenho que ter um elemento no meio dessa peça que faça com que ela não abra nem feche. Já vou falar para vocês algumas formas de travamento que vocês vão trabalhar, já que vocês não vão usar cola, prego, parafuso. Muito bem. Esse trabalho aqui, Fernando, olha só o que ele fez. Primeira coisa, vocês estão trabalhando com mobiliário infantil. Nós aqui, nesse trabalho que vocês estão fazendo, nós não pedimos para vocês economizarem em matéria de madeira, que seria o papel bolha. Porém, quando vocês forem pensar no mobiliário infantil, pensem que qualquer peça a mais que não tenha função, como essa, acontece o quê? O mobiliário vai ficar mais pesado, porque é mais madeira no móvel. E nós estamos lidando com criança, é difícil para elas levantarem, para elas puxarem, para elas levarem para outro lugar. Então, não pensem em peças sobressalentes sem função para o mobiliário. Não foi pedido para essa matéria, mas como exemplo, nós quisemos pegar justamente por isso. Outra coisa, o Fernando, que é o dono da maquete, ele estruturou a maquete de forma que ele colocou as 2 paralelas, ele colocou madeira na vertical, fazendo o travamento, e na horizontal. Quando a gente trabalha com um mobiliário, nós temos 3 planos. Imagina um cubo em perspectiva. Então não adianta trabalhar só com um plano, que é essas 2 paralelas, 2 planos, que é esse daqui que está travando aqui em cima, se eu não tiver um terceiro plano em outra posição. Então eu tenho essas 2 folhas na vertical. Tenho uma outra folha na horizontal em pé. Tenho uma outra folha na horizontal deitada. 3 planos.
Então eu consigo travar a peça. Porém, da maneira que ele fez, ele não está travando porque ela passa entre as duas paralelas. Ele... Então, para que esse jogo não aconteça. Então, você tem, depois uma matéria que você tem que examinar pela ótica da questão estrutural. Tá? Qual Então, seria essa estrutura? Pessoal, quando vocês trabalham com uma peça assim, ela passa direto pela outra e não tem o travamento. Ó, ela está solta. Olha só. Vou pegar esse lado aqui. Ó, ela vai para um lado e para o outro. Dessa forma aqui, ó. Ela passa direto. O que vocês precisam fazer? Pensar alguma maneira de ter um travamento onde a peça não vai escorregar para o outro lado. É isso daqui, ó. Esse desenho é esse. Se a gente faz direto, é o que aconteceu aqui, que está com a professora Cristiana. Ele não está travando. Ele passa. Ele passa. Na hora que ele passa, ele põe todo o sistema e eu não consigo fixar. Porque esse balanço, o peso daqui puxa para lá e o peso daqui só sai. Isso é exatamente o que vai acontecer com o MDR. Exatamente. Né? Os diversos pesos vão trabalhar e a peça vai abrir. Tá? Agora, quando vocês trabalham dessa forma aqui, ó, o que acontece? Quando uma madeira entra na outra, ela bate. Então ela já não vai até o final. Ela para em um determinado momento. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma cunha. Nada de parafuso, corta de desejo. E vamos travar a peça. Então ela não está nem mais entrando e agora ela não está mais saindo. Dessa forma, com a cunha, a gente consegue ter o travamento dessa peça que está solta, que ela parou em determinado momento, e ao mesmo tempo, para ela não ficar solta saindo, a gente entra com a cunha. Então a gente não precisa de prego, cola para isso daqui nós vamos, quando tiver em cada grupo, em cada atendimento, nós vamos. A gente vai mostrando de novo, do arquivo daqui, então a gente vai estar mostrando para vocês que isso é o raciocínio de travamento. Tá? Olha só, quem é essa peça aqui que eu peguei? Sua, né? Tá. Olha só, eu peguei esse exemplo pelo seguinte. Ela fez as duas paralelas e ela trabalhou uma forma de travamento que é entrar na peça e desce. Então, a peça, olha, não vai nem para frente nem para trás. A única coisa que ela trabalhou duas paralelas na vertical, duas paralelas na vertical. Precisava ter um travamento na horizontal. Senão, ela não estrutura, ela balança. Por isso que a gente está falando dos 3 planos, que nós vamos ver por cada grupo. E essa forma de encaixe que ela trabalhou é uma forma que pode ser usada. Tá? Porém, ela chegou bem perto. Aí, o que acontece? Quando a gente coloca essa peça, ela entra e desce. Só que eu preciso o quê? Travar. Senão ela vai ficar solta. Podia virar assim. Eu fiz isso daqui, cara. cara. Travei e virei assim. Tá?
Então nós precisamos travar ou com unha ou com alguma outra forma que nós vamos ver depois. E também pode estar intrínseco, como foi o caso dela, aqui, ó. Então, no desenho da peça, ó, ela tem uma ranhura. O travamento, tá? Então, se eu faço uma fenda na peça, ela me permite um travamento mais efetivo, tá? Então, tudo isso são estruturas que a gente vai usar de travamento para o projeto de vocês, tá? E aí, com as cunhas e com os recortes, a gente faz o final. Tudo bem? Deu para entender? Pessoal, Todo mundo fotografando, quem está com a peça pronta, não desmancha. Fotografa, depois pega as peças, guarda. leva para casa, fotografa, calma, guarda. Próxima aula nós vamos precisar da maquete no papel folha em proporção, não precisa ser ensaio. Outra coisa, olha só, vou aproveitar que ela está aqui brincando com a dela e mostrar para vocês. Olha só, aquilo que a gente está falando, ela colocou as duas paralelas aqui, só que as outras estão todas na mesma posição. O que acontece? Ó, se ela tivesse uma madeira na horizontal, não em pé, como estão todas aqui, ela não faria esse jogo. Vocês vão sentir, né? A ideia era que vocês começassem a ter o primeiro contato, né? Se com o papel for essa dificuldade, né? Então é melhor que vocês tenham aqui, né? Para a estruturação do pensamento. Né? Por isso que a Bauhaus é tão importante para nós, né? Porque ela é construtivista, ou seja, a gente constrói aqui, tá? Então vocês já perceberam que construir aqui não é tão fácil. Verdade. Tá? Então esse primeiro contato com planos e estruturação é fundamental para o raciocínio do objeto de vocês, criativo. Tudo bem? Então por hoje. Quem é essa daqui? Quem Eu é tenho como exemplo para Pelo mostrar. menos a minha não se moveu. Essa daqui é. Mas ele vai falar que assunto, alguma coisa. Aqui, ó, quer ver? Aí, ó. Ó. Ficou firme, tá vendo? A do dia 10, entrega e debate. Dessa maquete aqui, você vai trazer. É o quê? Nós tira foto dessa e faz uma outra na proporção que é do mobiliário, é isso? Como vai esconder uma cadeira?